Amém. Mas eu queria dizer uma coisa aqui, Roberto. Se os irmãos fossem defender do pregador, isso aqui não é negativismo. Eu quero compartilhar algo com vocês assim. Se fosse depender do pregador, que não tem conhecimento nenhum, não tem didática, não tem homilética, não estudou homilética, que é a arte de falar dentro da teologia, vocês estariam enrolados, estariam prejudicados. Mas graças a Deus que o pregador é uma ovelha, assim como todos aqui somos ovelhas. Mas olha que gostoso, você vem e ouve o Roberto pode levantar assim para compartilhar, falar algo para nós que vem nos enriquecer. Aí você vem e vê o Rodolfo, que compartilha conosco uma experiência que ele teve, um testemunho que vai ajudar a gente. Porque quando ele comenta a situação do ambiente, você já sabe do que ele está falando. Porque nós conhecemos e nós sabemos disso, né? E aí depois vem uma ovelha com o braço quebrado, chamado Nicolas. Né? Uma ovelha com o braço quebrado. Ela vem aqui e compartilha com a gente. Irmãos, que riqueza. É verdade. Que riqueza, irmãos. Então vou dizer uma coisa para vocês. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é apenas um complemento. Porque os hinos que nós cantamos, os louvores que nós cantamos, e os testemunhos que nós ouvimos aqui hoje, os irmãos falando, irmãos, é Deus falando. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui orar, e eu queria que os irmãos repetissem as palavras que eu vou falar aqui, tá bom? Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse domingo, primeiro dia da semana. O Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, para a gente continuar ser iluminados, assim no nosso coração, para entender, para conhecer o desejo de Deus para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é supremo, porque o Senhor é soberano, porque o poder está nas mãos do Senhor. E tudo isso, Senhor, o Senhor deu para nós. O Senhor deu para a igreja, porque a igreja é o teu corpo. Louvado seja o teu nome. Amém. Então ontem, irmãos, nós compartilhamos aqui uma palavra que eu tinha pensado nessa palavra com relação a Efésios, porque eu fiquei impressionado quando os irmãos na reunião de serviço falaram assim, olha, nós vamos agora ler Efésios, vamos estudar Efésios. E aí eu reiterei. Aqui o irmão Cido falou assim, mas como? Como é que a gente vai ficar um ano estudando 6 capítulos apenas? Estou repetindo aqui. E aí eu disse para os irmãos, eu acho que vocês concordaram com o que ele falou, porque eu concordei também. Bom, nós ficamos um ano com Mateus 28 capítulos. E agora você ficar um ano com apenas 6 capítulos? Hoje com a garganta aqui. Mas amém. E aí, irmãos, nós falamos ontem aqui que o objetivo não é nosso, irmãos. Não é nosso. O objetivo é de Deus. Amém. Viu? De colocar esse sentimento em alguns irmãos para a gente estudar Efésios. E eu disse que o objetivo é garimpar Efésios. Amém. Aí o Marco Aurélio me ajudou ontem aqui, que ele mexeu com esse negócio de garimpo, ele entende, ele me ajudou para saber o que é garimpar. Então, irmãos, você garimpa para você achar coisa preciosa, diamante, pedras preciosas. E essa pedra preciosa, essa pessoa preciosa é o Senhor Jesus. Amém. Então o objetivo desse garimpo é conhecer Cristo. Amém. Se bem que nós recebemos o Senhor, alguns há mais tempo e outros há menos tempo, e de lá para cá Deus vem trabalhando na nossa vida paulatinamente. Verdade. Não vem? Amém. Vem trabalhando em nós. Ele vem trabalhando em nós. Mas o Senhor, Ele pretende que a gente cresça. Amém. E que a gente conheça. Amém. Conhecer
realmente as profundezas de Deus, as coisas de Deus. E aí alguém aqui outro dia, acho que foi o Marco Aurélio, falou assim, olha, mistério. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, aqui nós temos um irmão que é médico, que é o irmão Carlos. A medicina, irmãos, a ciência, elas não conhecem o homem que somos nós, porque é um mistério. Tem a ciência desenvolvendo dia a dia, descobrindo doenças e mais doenças, descobrindo remédios e mais remédios, alternativas para bloquear certas doenças, mas ainda não conseguiu descobrir o que homem é na íntegra. Aí eu pergunto, como é que você vai conhecer Deus? Como é que você vai conhecer as grandezas de Deus? Como é que você vai conhecer o Senhor, irmãos? Mistério. Mas tem uma coisa maravilhosa. Nós lemos um versículo ontem dentro do contexto, falando assim, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E nós falamos aqui que essa luz da vida, irmãos, que é o próprio Senhor, é que ilumina o nosso coração, que vem iluminar o nosso coração. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, esse versículo 18, ele foi batido, foi trabalhado aqui para nós. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Esse versículo é que vai trazer o resultado de tudo que nós estamos estudando até o versículo 23 aqui. Que é o último versículo que fala de Cristo e a igreja, que fala da igreja. É ele que vai nos mostrar. Por quê? Está muito claro que é a questão dos olhos do nosso coração. Os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. Amém. E até o Fabinho ontem falou assim, para fazer isso, para fazer aquilo outro, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Ou seja, para que os olhos do coração vão ser iluminados? Então essa iluminação é para a gente enxergar, para a gente conhecer. E são vários itens para conhecer. Uma delas, irmão, é maravilhosa. É a suprema grandeza. A suprema grandeza do seu poder. E essa suprema grandeza ela é transmitida. Com poder é transmitida para a igreja. Amém. Essa suprema grandeza. Bom, então é o seguinte. Quando nós falamos em suprema grandeza. Grandeza e suprema. Suprema. O que é suprema? Por exemplo, no Brasil, nós temos 3 poderes, né? Nós temos 3 poderes, nós temos 3 instâncias. Desculpe, o Roberto, advogado, né? Então, 3 instâncias. Então, nós temos a primeira que é municipal, a segunda que é estadual e a terceira que é federal. E a terceira é a que chama de Supremo. Supremo. O que significa? Você não tem mais a quem recorrer. Você não tem para onde ir. É lá que você chega e para resolver eventuais problemas, eventuais causas. Aí está dizendo para a gente conhecer a suprema grandeza do seu poder. Então, nós vamos ler um versículo aqui, que é Jeremias capítulo 32, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos acharam? Aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia de vocês, tem uma interjeição, irmão Carlos. Tem uma interjeição, porque a interjeição, ela é O e também é A, com o A primeiro e o H depois. É uma interjeição, ok? Acharam? Então vamos ler juntos? Amém. Vamos lá. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Irmãos, existe alguma coisa para Deus falar assim, olha, Deus vai ficar assustado
Que coisa maravilhosa! Vai ter isso? Irmãos, foi tudo criado por Ele. Isso é a suprema grandeza, irmãos. Tudo criado por Ele. Agora, os irmãos querem ver uma outra coisa? Suprema grandeza. Nós temos também vários casos, irmãos. Vários casos. Por exemplo, a ressurreição do Senhor. O que você acha disso? O Marco Aurélio compartilhou de uma maneira tão maravilhosa sobre aquele vale de ossos. Estava tudo misturado, não vou entrar em detalhes. Os irmãos lembram disso. E aí, foi ordenado para aquele profeta, né? Para Ezequiel. E depois Ana ordenou novamente, depois que o homem estava em pé, depois que os ossos tinham se juntado, e cada um estava com o seu respectivo osso, e virou uma pessoa ali, ainda não tinha vida. E aí foi falado, dá um sopro aí, sopra aí. Aí foi um sopro, soprou, e a vida veio. Irmãos, dá para explicar um negócio desse? Se isso não for poder, se não for a suprema grandeza de Deus, o que é que vai ser? É a última instância, é o último lugar, não é? E tem outros fatores na Bíblia, que a gente pode citar, muitos e muitos e muitos. Aquela do mar, que ele mandou o vento parar, mandou, sabe, todos, um monte, uma porção delas. Em tudo isso, a gente vê a grandeza de Deus. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? E aí, nós vamos continuar da seguinte forma. Nós vamos ler Efésios, vou convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, o capítulo 1 de Efésios, onde nós estamos estudando. Irmãos, vamos ler a partir desse versículo 18, que está sendo bastante repetido, falado, maravilhoso, e ainda acho que a gente não conseguiu tirar, entre aspas falando, através desse garimpar, todas as pepitas, todas as riquezas que tem nesse versículo 18. Então vamos ler a partir do versículo 18 até o 23, aonde encerra o livro, o capítulo 1 de Efésios. Vamos ler juntos? Amém. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui no versículo 19, fala da suprema grandeza do seu poder. Então, existe um poder que nós vimos durante essa semana, que é um poder inigualável, um poder por excelência. E esse poder é o poder da vida de ressurreição. Amém. É o poder da vida de ressurreição. Porque, irmãos, nós acabamos de falar do vale de ossos, não é? Que poder que foi aquele? Mas aquilo não é nada diante do que ocorreu no Hades, quando o Senhor
quebrou as portas do Hades, quando ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. E aqui está bem claro que foi um poder tão grande que não teve nenhuma barreira por onde ele foi ascendendo, por onde ele foi subindo, até o terceiro céu. E depois disso, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Amém. Agora eu pergunto para você, irmão, nesse versículo 23, fala que ele deu à igreja, ele o deu à igreja. Irmãos, não é maravilhoso a gente fica até assim, você saber que você tem esse poder? Você tem esse poder. Você tem esse poder. Quando você ora, quando nós oramos, nós invocamos o Senhor, como que você ora? O que você acha que tem nesse invocar? O que você acha que tem nessa oração? Não tem outra coisa a não ser poder. Essa palavra poder, ela vem do grego, que é uma palavra que chama assim, dinamis, que é dínamo. Os irmãos lembram do dínamo, né? Do dínamo. Tem dínamo até hoje nos carros modernos, viu? Só que esse dínamo, ele é um alternador, com corrente alternada, né? Com corrente contínua, né? E corrente alternada. Primeiro é uma corrente alternada, e depois ele vira uma corrente contínua, depois que você dá a partida, enrosca ali nas engrenagens, o carro pega. E aí ele é mais, digamos assim, potente do que o dínamo antigo que a gente usava nos carros, que dava a partida também para pegar o carro. Por quê? Os carros antigos não tinham o mesmo recurso que tem os carros de hoje. Ar-condicionado, todos aqueles badulaques que tem da tecnologia no painel, aquelas coisas, né? Que avisa a gente quando o pneu está murcho, quando tem guarda na estrada, quando tem isso, tem aquilo outro, né? Então, existe aqui um dínamo que é um alternador, é uma força grande que faz aquele carro andar e ele consegue segurar todas essas informações. Irmãos, esse dínamo é a vida de Deus em nós. É a vida de nós, é esse poder que está em nós, a vida do Senhor em nós. Por que muitas vezes, irmãos, a gente ora, parece que não tem resposta, parece que a nossa oração que nem... Eu não sei quem falou ontem aqui, que falou, eu oro, mas não passa do teto. Não me lembro quem compartilhou isso ontem. Mas é verdade. A gente tem sensação, Eliezer, que você ora e a sua oração não passa do teto. Não tem dia que é assim? Você levanta de manhã, tudo bolocochô, não vai, não anda. Parece que você dá a partida, o dínamo não funciona, não vai. Não é assim? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa palavra de poder significa o seguinte, que nós estamos numa posição celestial. Amém. A igreja, ela está numa posição celestial. É por isso que muitas vezes a nossa oração, que nem falar aqui, a eficácia, ela não tem eficácia. Por que não tem eficácia? Porque a nossa oração é terrena, ela é terrenal. A nossa posição é terrena, estamos aqui na terra. E os irmãos sabem que a terra, irmãos, é governada por Satanás, o sistema do mundo. Satanás, irmãos, ficou com 3 partes do universo. 3, e Deus ficou com uma só. Então ele ficou com o Hades, ele ficou com a terra e ficou com o ar, onde moram os anjos caídos e Satanás. E Deus ficou com o terceiro céu, certo? Então o que acontece? Como o Senhor, com tudo isso, ele deu à igreja, a igreja tem esse poder. E a igreja, ela se une ao Senhor pela palavra em oração, essa dualidade, palavra e oração, para chegar até o terceiro céu. Só que tem uma coisa, embora você esteja aqui na terra, você não está. A sua posição é do céu. Amém. A sua posição é celestial. Certo? Aí um dia, aqui comentando com os irmãos, não sei se alguém lembra, eu falei assim, digamos aqui que algum irmão, um casal, tem um problema na vida deles lá, um problema lá, um desentendimento. E a irmã, depois de um certo tempo, ela vem e comenta com os irmãos. Falou, olha, eu não estou aguentando o irmão não. Estou tendo problema com ele lá, e conta para os irmãos. Aí os irmãos que conhecem aquele casal,
tem aqueles irmãos que falam, nossa, mas que malvado, hein, aquele irmão. O que ele está aprontando com a irmã, tadinha? Né? Os irmãos ficam bravos, alguns irmãos assim. Mas tem um outro grupo de irmãos que falam, essa irmã não usa véu. Os irmãos entendem quando eu falo usa véu, não significa físico. É o véu do coração, é submissão. Essa irmã não é submissa. Misericórdia, quem é que gostaria de ter uma mulher dessa? O outro grupo fala isso. Aí vem a pergunta. Os irmãos vão orar, então aqui tem um grupo que ora, fala, Senhor, misericórdia da irmã, olha o que o irmão está aprontando. Aí o outro grupo fala, Senhor, misericórdia do irmão, olha o que a irmã está aprontando. Quem que vocês acham que Deus vai ouvir? Irmãos, Deus, Ele é muito justo. Nenhum e nem outro. Sabe por quê? Porque a oração desses dois grupos estão na mesma posição do casal. O casal, quando discutiram, não enxergaram que era o próprio Satanás, o próprio inimigo de Deus, colocando confusão e divisão na vida deles. Na vida deles. Não tiveram esse discernimento. E os irmãos que oraram também, do mesmo jeito. Não tiveram discernimento nenhum. Então, irmãos, por quê? Estão posicionados na terra. Então é uma oração religiosa, uma oração que não chega ao terceiro céu. E a nossa oração, irmão Mauri, ela precisa ser do céu para a terra. Amém. É uma questão de posição. Amém. Por quê? Esse poder Deus deu à igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vamos, Efésios 1,19, tem um versículo muito bom, que ele vai harmonizar com o versículo 19, que é Romanos 8,11. Eu vou convidar os irmãos para a gente ler esse versículo. Louvado seja o Senhor. Vamos lá? Juntos? Os irmãos acharam? Amém. Romanos 8,11. Vamos ler juntos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos, a palavra de Deus. Esse irmão, o apóstolo Paulo, era uma pessoa muito elevada, era uma pessoa que tinha muita comunhão com Deus, estava na presença do Senhor direto e reto. Porque tem hora, irmãos, que fica até difícil você acompanhar, você entender o que esse irmão comenta aqui. E nós precisamos realmente ter os olhos do coração iluminados para poder entender. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que aqui no versículo 19, que fala, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, né? Os que creem. E aí, aqui em Romanos, nós lemos que esse supremo poder, que esse poder é o mesmo que ressuscitou o Senhor. É o mesmo. É o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos louvar o Senhor, porque quando nós entendemos que esse poder está em nós, mas que nós usamos esse poder para fazer as coisas do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, é de lá do céu para a terra, é do terceiro céu para cá, porque nós moramos aqui, residimos, mas a nossa pátria está no céu. Amém. Somos patriotas, mas está no céu. Amém. A nossa pátria está nos céus. Amém. E é de lá que a gente ora, porque é a nossa posição. Os irmãos entendem? Questão de poder é questão de posição. Quem é, por exemplo, que tem o poder de fazer tais coisas, faz tal coisa, e tem um monte de gente, mas só ele tem o poder. Porque essa pessoa tem o conhecimento adequado daquela parte que ele está regendo, daquela parte que ele está comandando, daquilo que diz respeito àquele negócio.
Então, quando diz que ele tem o poder para resolver, é porque essa pessoa entende as demais coisas e ele resolve tudo através desse poder. Então, é uma questão de posição, ele está posicionado nisso. E nós precisamos ter a posição celestial, não é a posição de nome, né? Porque falar, fulano é pastor, presbítero, isso e aquilo. Não é isso. É na função e não na posição. Mas em se tratando de exercer o serviço do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos exercê-lo dos céus para a terra. Do terceiro céu para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito bem. Então, irmãos, esse poder, de acordo com o que nós acabamos de ler, qual foi a pessoa, a primeira pessoa que esse poder foi exercido? Em quem Deus exerceu esse poder? A primeira pessoa, irmãos, foi o Senhor Jesus. Ele veio para a terra, irmão. Ele era Deus. Ele passou pelo viver humano, encarnação, depois ele morreu, foi crucificado, e aí ele ressuscitou. Irmãos, desde o nascimento do Senhor Jesus até chegar ao terceiro céu, Deus exerceu o poder dele na vida do Senhor Jesus como um ser humano. E essa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus como um ser humano, que passou por todas as situações, é o que habita em nós hoje através do Espírito que dá vida. Amém. Então nós temos toda essa riqueza em nós. Amém. Temos tudo isso em nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então primeiro foi manifestado no Senhor, né? Então nós acabamos de ler Romanos para mostrar que esse Espírito que ressuscitou, esse Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, é o mesmo Espírito também que trabalha em nós. Amém. Muito bem. Então agora nós vamos falar sobre essa questão do versículo 21, que o Senhor, quando subiu, ele foi acima de todo principado, acima de toda autoridade, acima de todo poder, acima de todo domínio. Isso significa que Cristo foi exaltado. Por que ele foi exaltado? Ele recebeu um nome. Essa é a questão dele ser exaltado. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Olha agora, para que a respeito do nome de Jesus, todo joelho se dobre perante o Senhor, né? Nos céus e aonde? Na terra e aonde? Embaixo da terra. Ou seja, irmão, todo o universo sabe que esse Senhor, que Jesus, esse nome que está todo, que recebeu, que é o nome que está acima de todo nome, ele tem a supremacia. Ele tem todo o poder. Tudo está na mão dele. E agora, irmãos, que delícia é você, eu, cada um de nós saber que tal grandeza esplendorosa, coisa maravilhosa está em mim, está em você. Aleluia. Que é o quê? O que nós somos? Menos que nada. Não é negativo isso, irmãos. Não sei se vocês me entendem, mas tem um versículo na Bíblia, acho que foi Isaías, não sei, Marco Aurélio, algum irmão pode me ajudar, que falou que ele era menos que nada. Eu lembro desse versículo. Menos que nada. Porque, irmão, quando você se enxerga a grandeza de Deus, você é a pessoa maravilhosa de Deus, Fabinho. Como é que você vai falar o que você é o quê? A única coisa que nós podemos dizer é, primeiro, invocar o nome do Senhor e agradecer ao Senhor. Amém. Agradecer ao Senhor. Porque você não está aqui de graça. Você está aqui porque antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu. Aleluia, amém. Ele escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Sim. Ele nos salvou. Um dia nós falamos aqui sobre aquela toda sorte de bênção. Essa foi a primeira bênção. Você ser escolhido lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, todas essas coisas que está sob o comando do Senhor, o Senhor deu para a igreja. O Senhor deu todas essas coisas para a igreja. Então, irmãos, em certo sentido, o poder que a igreja tem como corpo de Cristo, é na posição celestial. Então tem poder sobre tudo.
Então você tem, por exemplo, que nós falamos agora do casal, o problema do casal. Não precisa pedir para os irmãos ir lá para falar e contar o que aconteceu. Na hora, alguém do casal vai ter o discernimento, vai falar, olha, essa discussão nossa não vai levar a lugar nenhum não. Isso aqui não é coisa de Deus. O inimigo está querendo entrar para colocar divisão entre nós aqui, para a gente ficar de mal. Não é isso não, primeira coisa. Então nós já temos esse poder. Isaías 40:17. Olha lá, Isaías... Ô, Marcarello, lê para nós. Lê para nós. Em voz alta aí, por gentileza. Olha lá. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E não é você, as nações. As nações, menos que nada. É isso aí. Um dia eu li esse versículo aí, mas a gente não grava, né, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Mas, continuando aqui. E aí você tem esse poder. Mas você tem esse poder também, irmão, porque nós temos o nosso viver. Nosso viver diário. Aí você tem a sua empresa, você tem o seu emprego, aí você tem os irmãos da igreja, você tem visitas para fazer, as reuniões de casa, tem uma série de coisas. Essa reunião no Partido do Pão são tantas coisas. Então, ontem eu saí daqui, né? Falei para minha esposa, falei, olha, amanhã eu vou dar prioridade para certas coisas aqui. Tenho 3 coisas que eu tenho que fazer amanhã como prioridade. Irmãos, uma delas é uma pessoa que está hospitalizada lá na Beneficência Portuguesa. Faz mais ou menos um mês, irmãos, que eu estou para visitar essa pessoa. E não vou visitar a pessoa. E a pessoa está morrendo. A pessoa está morrendo. Eu mando os áudios de oração e aí depois ele fala com uma voz bem fraquinha de quem está bem debilitado e que está indo embora. E ele fala, olha, eu agradeço muito pelas orações, pelo que você tem feito, pelo que você tem falado, pá. Aí eu falei para ele, Panterinha, se esse homem for embora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Senhor Jesus. Porque o Senhor colocou esse homem na minha vida para ir lá orar com ele, pedir para ele invocar o nome do Senhor. A filha dele que pediu. E foi a filha dele que pediu, que é uma conhecida nossa do Paraná, né? De lá de Cascavel, do Paraná. O meu pai conhece a gente há muito tempo e ela tem amizade, ela falou, Adevair, preciso que você visite meu pai, ele está internado na Beneficência Portuguesa e tal. Falou, não, deixa comigo. Um mês. Faz um mês. Entendeu, irmãos? Um mês. Ó, o Fabinho já está me obrigando aí hoje. Está me obrigando aí hoje. Ó, já vai... Aí, ó, Marco Aurélio, olha que situação. Ô, irmãos, tá vendo como Deus fala? Não brinca não que eu vou, hein? Não brinca não. E ainda vai ser bom porque vai ser duplo. Porque eu ia sozinho e a minha esposa vai precisar ir comigo. Aí vai ser os dois. Louvado seja o Senhor, né? Aí vai precisar ir os dois. E aí, irmãos, que eu estava comentando. Então esse poder, nós temos na mão. Essa grandeza, sabe? Esse poder está nas mãos porque Cristo deu à igreja. Amém. E aí, irmãos, na nossa vida prática, nós não temos, irmão Jaime, quantas coisas que nós temos para orar. Quantas coisas nós temos para orar. E aí, irmãos, a oração, irmão, é a espinha dorsal da igreja. É a base da igreja, a oração. Porque a oração é conversar com Deus. E só falando com Deus é que você tem discernimento de como que você deve agir naquela situação. A maneira como você deve se postar naquela situação. Porque você pertence ao corpo de Cristo. E você está aqui para fazer o quê? Usar a palavra de Deus para ajudar as pessoas. E aí, irmãos, nós precisamos usar a palavra compartilhando e podemos usar a palavra orando pelas pessoas, não é? E aí, nós podemos usar esse poder que está na igreja, que está em nós, para orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, orar pelos irmãos da igreja, não só em Campinas, mas por toda a face da terra, que é o corpo de Cristo. Orar pelas autoridades. Como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4.
né? Orar pelas autoridades, pelos governos, por aqueles que estão investidos de poder, pelos homens de um modo geral, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém. Então, nós podemos orar por essas pessoas. E aí, irmãos, tem uma infinidade de orações que podemos. E nós devemos, como crentes, como irmãos, precisamos. Porque senão, essa questão da eficácia do poder, essa questão do poder, da grandeza de Deus, embora o nosso coração ele fora iluminado para a gente saber, para a gente conhecer, pode passar batido. Nós continuamos sendo crentes, irmãos da vida da igreja, e não passar de religiosos, porque na hora de orar, a gente ora numa posição terrena. E Satanás, ele dá risada, ele olha e fala, ó, isso é bom demais para mim. Mas quando você ora do terceiro céu, de cima para baixo, como igreja, como corpo de Cristo, porque você é o corpo e Cristo é o cabeça, e aonde ele está? Assentado à direita de Deus, a posição de Cristo. E nós somos, se nós somos o corpo, nós estamos junto com o Senhor. Amém. Então, irmãos, quando nós oramos nessa posição, e nós usamos o nome do Senhor, Satanás cai fora, ele não resiste, porque a nossa posição é celestial. Amém. É para isso que o Senhor deu esse poder para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, tem um versículo aqui que eu gostaria de ler junto com os irmãos. Quando nós falamos aqui agora há pouco que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, e que esse poder está no corpo. Podemos ler juntos, tá? Eu acho que é 1 Coríntios 12, 27. Um minutinho, só que eu vou procurar. A minha Bíblia deixei na casa do irmão, e aí eu estou usando aqui. Estevam? Então eu usando aqui a Bíblia aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, né? Nós falamos? Capítulo Coríntios, capítulo 12... 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Podemos ler juntos, irmãos? Aleluia. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, irmãos, aquilo que nós falamos, lá nos bastidores, nós em casa, nós estamos ligados no corpo. Estamos ligados no corpo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós temos dois tipos de viver como crentes, certo? Como crentes. Um viver, nós chamamos de viver de corpo. Viver de corpo. Por exemplo, isso aqui é o viver de corpo. Nós estamos juntos, estamos falando da palavra, os irmãos levantaram para compartilhar, tudo. É um viver de corpo. Quando tem eventos, né? Nós temos eventos, os irmãos na reunião de serviço falam assim, ó, precisamos orar, viu? Precisamos orar para ver se Deus prepara um lugar para nós aí. E aí a parte administrativa trabalha em cima disso, os irmãos trabalham procurando o lugar, mas os irmãos oram. Oram ou não oram? Os irmãos oram para que o Senhor seja com aquela situação, com aquele evento, porque é dele aquele evento. Então, esse é um viver de corpo, irmãos. Mas, irmãos, nós temos também um viver de cabeça. Então, a Bíblia chama cabeça no feminino aqui, a cabeça. Então a igreja é a cabeça, a igreja. Então isso é uma vida de corpo. Mas também a Bíblia fala que Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça de todo o homem. Então nós precisamos ser encabeçados em Cristo, lá fora, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Então nós continuamos vivendo como crentes, dando esse testemunho, essa coisa maravilhosa, não somente no local de reuniões. Nós vem para cá, pega a Bíblia, canta, louva, dá testemunho, kkk, a gente fica contente e desfruta do Senhor. E aí depois,
a gente vive uma vida miserável lá fora. Aí uma brigaiada danada, uma discussão danada. Ontem nós falamos sobre o versículo lá de Mateus, o capítulo 11, que o Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é? Tomai sobre vós. Ele falou assim, ó: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí nós compartilhamos que esse já é um ponto para a gente negar a vida da alma e para chegar em 1 Pedro, lá como nós vimos, a salvação da nossa alma. E nós compartilhamos o quê? Nós compartilhamos que a salvação do nosso espírito não dependeu de nós, dependeu de Deus. Ela chegou até nós pela misericórdia de Deus, é dom de Deus, não foi obra. E nós dissemos também que a salvação do nosso corpo, que a restauração, que vai ser regenerado o nosso corpo, amém, no futuro, amém, também depende de Deus, não depende de nós. Mas a salvação da alma, irmãos, é uma negociação. Viu? Olha, como o Roberto está aqui, ele conhece as coisas com respeito ao direito. Tem dois tipos de contratos, irmão. Um contrato chama-se contrato de adesão e o outro contrato chama contrato bilateral. No contrato de adesão, ninguém pode mexer. Ele já vem de lá formatado, você não pode mexer. Você vai assinar o contrato e é aquilo que está lá, já acabou. Os irmãos entenderam? Acabou. Então o que acontece? Esse contrato de adesão foi o contrato que Deus fez com a gente, você não precisou fazer nada. Ele falou: olha, estou dando isso aqui para você. E aí você foi salvo. Aí na salvação do nosso corpo, também. Ele falou assim: mas agora na salvação da alma nós vamos precisar fazer um outro contrato. É um contrato bilateral. Qual é? Aí nós temos aquele se. Não temos o se? O que significa o se? O que é o se? Condicional. Um condicional, não é? Se. Então é um contrato bilateral. Se você negar a vida da alma, você vai se salvar. Se você não negar, não vai salvar a sua alma. Entendeu? Então, dentro dessa bilateralidade, dentro desse contrato bilateral que nós estamos com o Senhor, Ele deu livre-arbítrio para nós. Olha que maravilha. Não precisou a gente falar para Ele: mas não tem jeito de fazer. Porque nos contratos bilaterais, normalmente, por exemplo, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, tal, você pode mexer no contrato, na negociação. Você vai lá, não concorda com o valor, vamos diminuir o valor, não concorda com o prazo, mexe no prazo. Esse é o bilateral. Você tem liberdade. Mas aqui, né, nesse contrato bilateral, é lindo, porque o Senhor falou assim, ó: quem quiser. Olha, o que é isso? Livre-arbítrio. Quem quiser vir após mim, a si mesmo negue-se e siga-me. Não é? Quem quiser. Então, irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque nós somos salvos, seremos salvos no futuro, mas hoje nós estamos passando pelo processo da salvação, amém, que é a salvação da nossa alma. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E aí, como eu disse para os irmãos, nós temos essa questão do corpo. E aí nessa questão do corpo nós vimos aí que nós temos um viver de cabeça e nós temos um viver de corpo. E esse viver de cabeça é lá fora no nosso trabalho, e aí vai entrar a questão do carimbo. Se nós somos carimbados ou não por as atitudes que nós tomamos dia a dia. Porque tem um cabeça que está nos governando, que está trabalhando em nós, em cada atitude, em cada ação. Amém. Então, encerrando, eu quero ler um negócio para os irmãos aqui. Irmãos, então, entre aspas falando, nós encerramos aqui Efésios capítulo 1, entre aspas. Porque nós temos a próxima semana, que vai ter mensagem. Normalmente os irmãos pegam versículos, que nem, por exemplo, hoje. Nós pegamos 18. E esse 18, o Marco Aurélio falou dele, o irmão Carlos falou dele, sabe, de uma maneira tão maravilhosa. E aí no fim, hoje também nós lemos esse versículo, e aí nós vamos encerrar, nós lemos até o versículo 23, ou então seja, nós dissecamos aqui o capítulo 1, entre aspas, eu falei para os irmãos. Mas eu vou ler para os irmãos, nesse capítulo 1 de Efésios,
tem 7 coisas cruciais nesse capítulo, encerrando a mensagem aqui, que é, digamos assim, uma conclusão, é um resumo de Efésios capítulo 1. É o seguinte: nesse capítulo há 7 coisas cruciais que requerem o mesmo fator básico para serem cumpridas. Primeiro, a seleção de Deus para que sejamos santos e sem mácula. Esse é o primeiro item, né, em Efésios. E sem mácula. Segundo, a predestinação de Deus para que nos tornemos os seus filhos. Então nós somos predestinados, nós vimos isso. O primeiro que eu li está no versículo 4 e o segundo está no versículo 5. O selar do Espírito Santo. Os irmãos falaram aqui do penhor, do selar, né? Tudo. O selar do Espírito Santo, para que sejamos completamente redimidos. Completamente. Acabei de falar aqui, né? Lá no dia a dia, nós somos encabeçados pelo Senhor nas atitudes. Teve carimbo? Você foi selado ou não teve? Porque se teve, entra essa palavra, nós sejamos completamente redimidos. Está no versículo 13 e 14. Depois, a esperança do chamamento de Deus. Versículo 18. A glória da herança de Deus nos santos. Versículo 18 também. E eu não entrei em detalhes sobre a questão da herança, irmãos, porque os irmãos falaram que nós herdamos e Deus também herda. Deus também herda. Então tem 2 herdeiros. A igreja herda e Deus herda. E Deus herda porque Deus herda uma coisa que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou, que Ele mesmo trabalhou, que Ele mesmo purificou e está purificando. Então isso é herança de Deus. E aí nós temos o ponto 6. O poder de Deus que nos faz participar do que Cristo alcançou. Lembra que nós falamos agora? Que o mesmo poder que estava em Cristo, que está lá no terceiro céu, alcançou a igreja, irmãos. Alcançou a cada um de nós. Nós temos o mesmo poder, está aqui. Aonde está? Do versículo 19 ao 22, do capítulo 1. E o corpo de Cristo, que é o último, a plenitude do Cristo que a tudo enche. Aleluia! A plenitude do Cristo que a tudo enche. Irmãos, essa plenitude é a própria igreja, irmãos. Tem coisas que você sozinho não consegue entender, você não consegue falar. Porque a plenitude é muito grande, não tem, você não sabe, é a imensidão, você não consegue falar o tamanho disso. Mas, irmãos, a igreja como o corpo de Cristo, ela tem essa plenitude. Louvado seja o Senhor. No versículo 23, viu? Então, irmãos, todos esses itens são realizados pelo Deus triuno ao ser dispensado e trabalhado no nosso ser. Ao ser dispensado e trabalhado no nosso ser. Então o resultado dessa dispensação divina na nossa humanidade é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas e também o louvor da glória expressada de Deus. Aí falou assim, mas irmão Devanir, o que é louvor da glória? Irmãos, louvor da glória é o seguinte, o que é a glória de Deus? A glória de Deus são determinados itens, são incontáveis, mas eu posso falar um deles, 3 ou 4. Por exemplo, luz, amor, vida, justiça, são um dos itens. São muitos, tá? Que estão incorporados nessa questão da glória que vem dos atributos de Deus. E isso Deus coloca dentro do homem, porque nós temos um recipiente para receber esses atributos. Eles entram em nós, que é o que, Roberto? Nosso espírito. O nosso espírito. Mas tem um nome também, como que é? Eu estava conversando com a minha esposa ontem, ela lembrou, como é que chama? Virtudes, as virtudes humanas. Então, nós temos as virtudes humanas. Então, é como se fosse um recipiente. Então, por exemplo, vamos falar de um item. Por exemplo, da glória de Deus. Um item da glória de Deus, dos atributos de Deus, é, por exemplo, amor. Amor. Aí ele vem de lá e entra dentro do recipiente
aqui, que é a virtude humana, chamado amor. E aí quando você ama os outros, o seu amor é aquilo que Paulo falou, não sou Cristo eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Então o amor que está saindo de você é o amor do próprio Deus. Porque esse atributo, esse item do atributo de Deus chamado amor, entrou num recipiente que é a virtude humana chamado amor. E assim sucessivamente, cada item, graça, qualquer um que você queira, está dentro de você. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Amém. Então aqui, que o resultado dessa dispensação divina na nossa humanidade é a plenitude daquele que a tudo enche e tal. E aí, na verdade, esse capítulo, irmãos, é uma revelação da economia maravilhosa e excelente de Deus. Amém. É uma revelação, irmãos, da economia excelente e maravilhosa de Deus. Desde que nos escolheu na eternidade passada, até a produção do corpo de Cristo. Aquilo que nós falamos. Por que a igreja é a herança de Deus? Ela foi produzida por Deus. E foi desde a eternidade passada. Cada um de nós que nós lemos, nós somos o corpo de Cristo e cada um individualmente é membro desse corpo. Então, irmãos, terminando. Então, na verdade, esse capítulo é uma revelação da economia maravilhosa e excelente de Deus, desde que nos escolheu na eternidade passada, até a produção do corpo de Cristo. Para quê? Para se expressar pela eternidade. Então a igreja hoje existe para expressar as grandezas de Deus, para expressar esse Deus supremo, soberano, esse Deus maravilhoso que nos escolheu e está trabalhando em cada um de nós dia a dia, em cada detalhe da nossa vida. Amém.